inclusive vias, parques e praças, de forma a torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência. Eu tenho uma nova redação para esse parágrafo inteiro. Planejamento, construção e urbanização de espaços de uso coletivo, vírgula, público ou privado, vírgula, inclusive vias, parques e praças, de forma a torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, atendendo aos princípios do desenho universal. Inclusive, eu sinto que o texto está muito truncado, porque ele fala de um determinado planejamento, depois 5 parágrafos adiante ele volta a falar em planejamento. Tá? Então, atendendo aos princípios do desenho universal, na concepção e implantação de projetos arquitetônicos, urbanísticos e comunicação. O parágrafo lá que está os 6, ele já poderia fazer parte do... ele é redundante. Né? É a mesma coisa falada em 2 parágrafos distintos. Tá? Eu acho que esse texto está muito longo, ele poderia ser muito mais sintetizado, muito mais claro, muito mais objetivo. Tá. Podemos adiante? Pode. 3. Construção, ampliação, reforma ou adequação, obedecendo-se à ordem de prioridade que vise a maior eficiência das edificações, no sentido de promover a mais ampla acessibilidade às pessoas com deficiência. Isso? Tranquilo. 4. Atendimento prioritário e diferenciado às pessoas com deficiência. Era isso que eu estava lendo, não? Você vê, esse caso do atendimento diferenciado é utopia. Quer dizer, nós estamos longe de ver isso. Tá? Há uma ênfase, às vezes, em fazer rampa ou coisa assim, que nem na UTFPR. Uma tremenda de uma rampa na saída, que dá numa calçada de paralelepípedo e em seguida na rua. Quer dizer, quem embalar ali vai cair no meio da rua. E o embarque dos automóveis é do lado da canaleta. Quer dizer, você quando entra ou sai num automóvel tem que cuidar para não ser atropelado. Então, mas eu sei quantas vezes, né, Ricardo, foram dadas palestras, cursos, é falado. Nós estamos precisando descobrir um clique, né? E tomara que o Borges agora nos ajude lá em Brasília nesse sentido, para gerar uma visão coerente. Porque o que falta no problema da acessibilidade, inclusão, etc., é coerência. Esse tem um detalhe muito bom e o resto não presta, inviabiliza tudo. Eu tenho andado nas escolas aqui municipais, estaduais, a presença de criança com deficiência é pequena, que tem algo errado, porque a gente sabe que estatisticamente nós deveríamos ter um número maior de crianças nessas escolas. Então, o que está acontecendo? Como é que nós vamos avançar? Então, atendimento prioritário e diferenciado às pessoas com deficiência, prestado pelos órgãos de administração pública, bem como pelas empresas e instituições privadas. 5. Construção, ampliação, reforma e adequação das edificações de uso público, uso coletivo e uso privado. Novamente está invertida a coisa. Eu acho que sempre tem que ser colocado uso coletivo, público ou privado. É verdade. Hora eles falam certo, hora falam errado. Sabe? Cada hora eles falam uma maneira. Edificações de uso coletivo. A NBR é clara nesse sentido. Tá? A única edificação que não é obrigatória é a unifamiliar de uso individual. Tá? Então, sempre colocar edificações de uso coletivo, vírgula, público ou privado. Tá? Então, sempre tem que fazer essa correção aqui na terminologia adequada. Inclusive os equipamentos esportivos e de lazer, na forma desta lei e demais normas em vigor, de forma a que se tornem acessíveis para as pessoas com deficiência. 6, que é aquilo que o Ricardo falou que tinha que estar junto com o segundo. Isso. Atendimento aos princípios do desenho universal na concepção e implantação de projetos arquitetônicos, urbanísticos e de comunicação. Você está repetindo o inciso 2. Alguém pode ler agora a continuação enquanto eu ando?
Reserva de espaços e lugares específicos para pessoas com deficiência, considerando suas especificidades em teatros, cinemas, auditórios, salas de conferência, museus, bibliotecas e ambientes de natureza similar. Esse similar ele deixa assim uma meio vaga, né, a definição, né? Eu acho que eu aceito essa sugestão do Cascais de realmente isso junto, num anexo, definir todos os locais que deverão constar, para não ficar dúvida o que é similar. E o problema grave, numa emergência, o deficiente, por exemplo, meu filho é deficiente ativo, mora perto da minha casa, ele tem dificuldade, a gente recebe o torpedo, né? E aí vai alguém junto. Agora, ele ainda é oralizado, ainda se vira, né? A minha norinha é pior ainda, nessa condição. Então, você sente uma extrema dependência da pessoa com deficiência auditiva, no caso, e nos locais onde eles teriam que ir numa situação delicada, raramente tem alguém preparado para atender a pessoa. E fora em isso, a questão de teatro, cinema, auditório, é que assim, eles sempre colocam uma única opção, né? Você é obrigado a assistir aonde eles fizeram, que é sempre lá na frente. Você tem que ficar assistindo o filme assim, 15 minutos depois você já está com o torcicolo no pescoço, né? Então assim, que tivessem mais opções, né? Olá, doutor, Entra na roda. prazer.